Nós estamos hoje falando aqui com o irmão José, com base neste livro, Se os Teus Olhos Forem Bons, sobre essa situação social, de injustiça social, não é? De escravização, não é? De marginalização, de preconceito, não é? Essa situação que vige ainda na humanidade, numa situação inaceitável, no terceiro milênio da era cristã, em que algumas pessoas procuram se impor pela força física, escravizando os povos. Vejamos aí a situação dos nossos irmãos venezuelanos fugindo para o Brasil, não é? A Venezuela numa situação lamentável, como o Brasil numa situação lamentável, e outros países também em situação lamentável, não é? Com ditadores. Isso é no mundo inteiro. Isso não poderia estar acontecendo mais, porque isso interfere no processo evolutivo dos espíritos, tolhe o livre-arbítrio. Porque a gente pensa que escravidão era só quando o branco escravizava o negro. Não. A escravidão não é só escravidão de ordem racial, mas social. Uma escravidão de ordem social, uma escravidão de ordem política, uma escravidão de ordem econômica, uma escravidão de ordem religiosa. A escravidão ela pode ser exercida em todos os níveis. Em todos os níveis. E ela vem sendo exercida em todos os campos e em todos os níveis, cerceando a liberdade de pensar, a liberdade de ser, a liberdade de ir e vir, não é? E às vezes esse cerceamento da liberdade existe até dentro do movimento espírita. Quando, por exemplo, alguns espíritas querem impor silêncio aos espíritos que se manifestam através dos mais diferentes médiuns. Ora, os encarnados nunca haverão de impor silêncio aos desencarnados. Os espíritos têm o direito de expressarem, manifestarem a sua opinião. São pessoas humanas, são criaturas humanas. Os médiuns, eles têm o direito de trabalharem, de exercerem o seu direito à liberdade, não é? E, infelizmente, até dentro da doutrina espírita está havendo censura. Isso é algo contraditório, isso é algo absolutamente inaceitável. Essa política existente, política de bastidores, da mais suja que existe. E irmão José, comentando essa questão, ele diz o seguinte: os espíritos superiores foram incisivos na resposta dada ao codificador. Os que oprimirem serão oprimidos. Infelizes deles, então, os espíritos encarnados que se constituem em obstáculos ao progresso espiritual daqueles que Deus lhes confiou a tutela. Porque vejamos bem, o espírito reencarna, a reencarnação é uma esperança. É como nos fala André Luiz no livro Nosso Lar, a reencarnação é uma tentativa de magna importância. O espírito reencarna na esperança de encontrar possibilidade de aperfeiçoamento. Ele reencarna e então ele vê essa sua esperança anulada, não é? Essas suas possibilidades todas anuladas, cerceadas. Por quê? Porque ele não pode estudar. Se ele estuda, ele vai até determinado ponto, ele não pode continuar, não pode cursar uma faculdade. Se ele consegue cursar uma faculdade, depois ele não tem trabalho, ele não tem como exercer a sua profissão, não é? Ele reencarna, ele recebe quase sempre um corpo saudável, depois ele não tem como cuidar da saúde, não é? Desencarna antes da hora, desencarna antes do tempo, porque a gente acha que não pode desencarnar antes do tempo, mas pode, porque nós ainda não temos mérito.
espiritual suficiente para exercermos controle sobre as coisas ou superarmos então essa influência nociva do meio? Por exemplo, pessoas que desencarnam aí, a gente fala isto por espírito de consolar. Não, estava na hora. Estava na hora, não. Pessoa que vive 50 podia viver 60, aliás, deve viver. Se vive 60, podia viver 70, aliás, deve viver. Não vive por falta de condições. Por falta de condições, e muitas vezes não vive, vamos dizer, por uma opção voluntária, não é? Porque a pessoa se entrega aos vícios, à bebida, etc, etc, etc. Aí fala assim, coitado, é vontade de Deus. Vontade de Deus nada. Ele se afundou no cigarro, teve um câncer de pulmão. Ele se afundou na bebida, teve uma cirrose. Ele se entregou a uma alimentação desregrada, contraiu diabetes, teve um AVC, desencarnou antes da hora. Não é? Ele não procurou uma ocupação útil, se entregou à depressão, foi ao suicídio. Não é? Não é assim. E o nosso livre-arbítrio? Claro, tudo ocorre pela vontade de Deus. Deus é a lei. A lei nos permite agir. Nos permite agir, mas não quer dizer que concorde conosco. Não quer dizer que concorde conosco. A lei não concorda conosco, nos permite o aprendizado. Mas a lei de causa e efeito vai funcionar, as consequências vão vir. E as consequências são duras. Você quer assim? Então vai, meu filho. Mas você vai arrebentar a cara. Você está querendo isso? Então vai. Você tem recebido vários avisos. É igual a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, isso fica muito claro. Meu pai, disse o filho rebelde, me dá meu dinheiro aí, minha parte da herança, que eu vou viver minha vida. Você quer? Então tá aqui, vai viver sua vida. Ele foi viver a vida dele, foi caindo, até chegar a comer com os porcos, vagem, que os porcos comiam. Não é? Aí ele percebeu assim, eu preciso voltar, não posso ficar nessa situação. Aí ele começou a voltar, não é? Mas essa volta é dura, né? Não é como se diz assim, para baixo é difícil, para cima é difícil a pessoa ascender, subir alguma coisa, é muito difícil. Então nós vamos fazer aqui uma pausa e vamos voltar com o terceiro bloco do nosso programa. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.